Bom dia, muito bom dia, que você tenha uma terça-feira abençoada, cheia da presença de Deus e que as infinitas bênçãos do Senhor venham sobre a minha e sobre a sua vida. Quero te pedir um minutinho de licença para você que ainda não me segue no Instagram, nem no TikTok, você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, nos apoie esse conteúdo para ter mais relevância e que possa chegar a muito mais lugares e alcançar muito mais almas. E hoje nós vamos falar sobre o tempo. Como entender o tempo de Deus para as coisas da nossa vida? O tempo é algo fundamental em nossas vidas. Nós estamos sempre lutando contra ele, tentando administrá-lo da melhor maneira possível. E, no entanto, muitas das vezes nós esquecemos que Deus é justo no seu tempo. E tudo acontece dentro do tempo de Deus para a minha e para a sua vida. A Bíblia nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo o tempo. Ele tem um plano para mim e para você. Ele sabe exatamente o momento certo para que as coisas aconteçam em nossa vida. E isso está escrito na palavra de Deus, lá em Eclesiastes 3:1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que nada, meus amados, acontece por acaso, por coincidência. Deus tem um propósito para cada situação que enfrentamos e Ele sabe exatamente quando é a hora certa para que esse propósito seja cumprido na minha e na sua vida. Muitas das vezes, nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente, especialmente quando nós estamos enfrentando desafios e dificuldades. Mas Deus nos lembra, lá em Isaías 40:31, que a palavra diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sopem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, esperar no Senhor significa confiar em sua sabedoria e em seu tempo perfeito. Lá em Salmos também, 27:14, também nos encoraja a esperar no Senhor. E diz assim: espere no Senhor, seja forte, corajoso, espere com paciência no Senhor. O que isso quer dizer? Isso só nos lembra que a paciência é uma virtude e que devemos cultivar isso em nossas vidas. Devemos ser fortes, corajosos, confiando em Deus para nos guiar e nos proteger em todos os momentos. E temos uma história, uma de tantas histórias, mas vou falar aqui sobre a história de José. A história de José é um testamento, é um exemplo poderoso de como Deus trabalha no tempo certo. José passou por muitas adversidades em sua vida, incluindo ser vendido como escravo, ser preso injustamente, mas Deus tinha um propósito para a vida e o tempo certo para que esse propósito fosse cumprido na vida de José. E sabe, no final dessa história, o mais interessante é que José se tornou um dos homens mais poderosos do Egito e ele salvou muitos povos, inclusive o seu. E em Romanos 8:28, lemos assim: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que quando enfrentamos situações difíceis e aparentemente sem sentido, Deus está trabalhando em nossas vidas para nos ensinar, nos fortalecer a cumprir o seu propósito no tempo correto. E finalizando, meus amados, em resumo, tudo acontece no tempo certo. Devemos confiar na sabedoria de Deus. O seu tempo e o seu plano é perfeito para nossas vidas. Que nós não sejamos ansiosos, impacientes, que nós possamos aguardar o tempo de Deus, porque Deus sabe o tempo para que cada coisa chegue na nossa vida. Que nós possamos esperar no Senhor, ser forte, confiar na sua fidelidade em todas as circunstâncias. Que você tenha uma terça-feira abençoada, cheia da presença de Deus. Que o Senhor derrame as suas infinitas bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha para que gere mais relevância e entregue esse conteúdo a muito mais pessoas. Que você tenha uma terça-feira abençoada.
Fique com Deus. Valeu!